She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Oi, estudante lindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Ana Flávia, eu tenho 17 anos e esse é meu canal. O vídeo de hoje vai ser basicamente só pra falar como eu tô me preparando nessas últimas 3 semanas pro Enem, né? A semana do dia 4, que é essa que eu tô postando o vídeo, a semana de humanas e a semana de exatas. Então, nessa primeira semana, eu já vou logo falando pra vocês o que eu tô fazendo. Eu tô basicamente revisando alguns conteúdos, tanto da primeira prova, do primeiro dia, quanto do segundo dia. Só que assim, o foco tá sendo claro, mais o primeiro dia. Eu tô estudando redação todos os dias, mas eu ainda assim tô vendo conteúdos de biológicas, conteúdos de química e tentando fazer questões de matemática, porque eu preciso estar sempre em contato com essa matéria para eu não perder a prática. Só que assim, 75% assim do meu estudo nessa semana tá sendo para a prova do primeiro dia e 25% lá em matemática, biologia, química e física eu deixei de lado, né, galera? Mas enfim. E todos os dias eu tô estudando redação, eu já fiz 2 redações essa semana, uma na terça e uma na quarta. Já estudei vários temas, vários repertórios, já fiz revisão de redação, já li correção, analisei redação. E daí, na semana que vem, que vai ser a semana do primeiro dia, a semana de humanas e de linguagens, eu vou estar só fazendo questões dos conteúdos que mais caem. Então eu vou fazer muitas questões de interpretação de texto, resolver as provas antigas do Enem, e por blocos assim, tipo, eu vou fazer agora de manhã 15 questões de gramática, 15 de história do Brasil, 15 de geografia e vou analisar uma redação. Então vai ser basicamente isso semana que vem. E eu vou ter aula de redação todo dia no meu curso, de segunda a sexta. Lá no curso a gente vai estar falando um pouco sobre estratégias na hora da prova, como que a gente vai ter que encarar o tema, o que a gente vai ter que fazer quando a gente vê o tema. E também a gente vai analisar várias redações, o que vai ser essencial. E fora isso, do curso eu vou estar resolvendo questões de humanas e linguagens, como eu falei pra vocês, em blocos, né? E como eu vou estar resolvendo questões? É assim, eu faço a questão, se eu acerto, e eu acerto porque eu sabia, beleza, passo pra próxima. Daí, se eu erro a questão, eu tenho que ver se eu chutei a questão, foi porque é um assunto assim que quase não cai, então tá tudo bem. Ou se eu errei a questão, porque era um assunto que cai muito, assim, cai muito mesmo. Então o que eu faço? Eu procuro a resolução em vídeo. E na sala de saber a maioria das questões tem resolução em vídeo. Então eu vou lá, procuro, assisto a resolução e depois eu tento fazer a questão de novo sozinha. Então eu faço isso até eu conseguir fazer a questão. Não adianta só você falar assim, errei essa questão e ver a resolução. Não, você tem que fazer a questão, se você errou, ver a resolução e tenta refazer ela. E vai ser basicamente isso, sabe? Faço, acerta, beleza, errou, corrige e vai pra resolução, tenta fazer de novo e vai ser basicamente isso. Muita gente me perguntou o que eu aconselho fazer agora nessas semanas, assim, com relação à redação. Então, como vocês podem ver, eu tô estudando redação todos os dias dessa semana e vou estudar redação todos os dias da semana que vem, exceto o sábado, descansar. E assim, eu aconselho você a analisar todas as suas redações que você fez durante 2020 e que você fez nessas semanas agora de janeiro, ver qual é a estrutura que você se sente mais confortável fazendo, que mais dá certo. Analise os repertórios que você tá mais usando, aqueles que são coringas, entre aspas, pra você, que você consegue encaixar em vários temas. Então, vê os conectivos que você mais gosta de usar. Analisa mesmo as suas redações. Agora é importante você analisar a sua redação. De preferência corrigida, tá, galera? Tenha alguém ali que corrija suas redações com muito critérios, com muita rigidez, porque isso é muito importante, faz total diferença.
E é basicamente isso, gente. É só ler suas redações antigas mesmo, ver o que funciona pra você e continuar naquele mesmo padrão. Não tentar inovar na hora da prova. Escreve de uma forma clara, não precisa ser uma linguagem elaborada, usando palavras como outro, sim, ordinoramente. Não tem problema, usa assim no contexto brasileiro, no atual contexto brasileiro. Conectivos básicos nesse sentido, seguindo essa lógica, portanto, coisas básicas assim, tá, galera? Não precisa aprimorar muito, não é uma palavra nova, uma palavra diferente e complicada que vai fazer você ter mais nota. Mas conta aí pra mim nos comentários como que você tá se preparando, se você tá fazendo alguma coisa diferente ou igual eu falei aqui, que eu quero muito saber. Talvez você possa me ajudar outras pessoas compartilhando a sua experiência. Então, por favor, comenta aí que eu quero saber. Oi, gente, hoje é quarta-feira e eu estudei ontem e segunda, só que eu só gravei um pouquinho segunda, porque assim tá bem corrida, então quase não gravei, mas eu vou mostrar pra vocês como eu tô estudando agora, nessas 3 últimas semanas pro Enem. Eu tô fazendo mais fichas e relendo as minhas fichas antigas, por exemplo, essas aqui são de literatura, vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui eu tinha feito um tempo atrás, olha. E daí essas duas aqui, ó. Romantismo, realismo e naturalismo. Eu fiz ontem essas aqui. E olha, muito bom, porque olha o jeito que eu resumo. De uma maneira bem resumida mesmo. O romantismo ficou maior, porque o romantismo tem 3 fases e vários autores. Então eu coloquei todas as características só pra eu poder revisar, pra eu poder dar uma olhada e pra realmente lembrar e fixar mesmo tudo na minha cabeça. E eu coloquei os principais autores de cada fase, não coloquei todos porque não dá, né? Só os principais. Pra Enem, né? Agora se tu vai fazer vestibular, tem que saber quase tudo. E daí realismo e naturalismo deu isso aqui, gente. Hoje à tarde eu vou estudar pré-modernismo. Deixa eu ver aqui certinho no meu caderninho de planejamento, que eu vou fazer um vídeo só sobre ele, mas vou mostrar aqui, ó. Isso aqui, segunda eu consegui estudar tudo. Ontem, que foi terça, faltou só filosofia moderna, que eu vou ver agora. Já tá aberto a aula aqui na sala. Vou ver agora filosofia moderna e depois filosofia contemporânea. E de literatura eu vou ver parnasianismo, simbolismo e pré-modernismo hoje. Revisão, né, na fichinha, que nem eu fiz com essas aqui. E é isso, isso aqui eu vou ver nos outros dias. Vou só estudar durante os dias da semana, não vou fazer muitas questões, só umas 5 de cada matéria. E eu fiz 2 redações já essa semana, eu fiz uma na segunda e uma na terça. E eu anotei aqui, olha. Aqui estão as 2 redações que eu fiz essa semana. E aqui estão as matérias que eu tô tendo que estudar essa semana e semana que vem. Mas a maioria vai ser essa semana, pra depois ficar só revisando o que faltava. E ainda tem todo esse quadro aqui que eu tô revisando, ó. Mas enfim, voltando pra cá. De segunda a sexta, eu só tô vendo basicamente teoria, fazendo 5 exercícios e estudando redação todo dia. Eu fiz 2 redações já. Hoje eu vou estudar eixos temáticos e repertórios gerais para eixos temáticos, fazer revisão de repertórios, ler algumas redações, ver os repertórios que eu mais estava usando, que eu mais estou acostumada a usar. E daí depois, aqui eu também tenho que ver redação na quinta, eu vou analisar a correção de uma redação minha, vou grifar os conectivos, os repertórios, os argumentos, que eu fiz isso ontem também, além de fazer uma redação. E na sexta também eu provavelmente vou revisar mais alguns repertórios e estudar mais alguma redação corrigida. No sábado eu só vou ficar fazendo questões, então eu coloquei aqui 25 questões de História do Brasil, 25 questões de História Geral, 30 questões de interpretação de texto, 15 de Filosofia, de Sociologia, de Literatura e de Geografia. No caso de Geografia, acho que eu vou fazer umas 20, porque não coube, só tem 5 espaços aqui. Daí 30 para Gramática, porque Gramática é a matéria que eu menos estudei esse ano.
Então, eu vou dar bastante foco para fazer questões de gramática e interpretação de texto. Domingo, eu só vou ficar revisando os meus flashcards, tipo esses aqui de história, e vou fazer mais alguns. E vou ficar lendo essas fichinhas, sabe? Eu vou até ler algumas de biologia para já adiantar a revisão da semana de exatas, porque eu vou ter muita coisa. Então, também tem de geografia, essa aqui eu fiz ontem de hidrografia. Tem de sociologia, que esse aqui eu fiz na aula do colégio. Então, eu vou estar revendo os flashcards e fichinhas e vou estudar divisão celular. E eu também provavelmente vou analisar mais alguma redação, porque daí na semana de humanas mesmo, eu só vou fazer mais uma redação e depois ficar analisando redações todos os dias. Então, eu vou fazer uma redação provavelmente na segunda e na terça. Eu também tenho curso de redação, então eu vou estar revisando as coisas e tal. E aqui eu só coloquei revisar geologia e hidrografia, porque foram as matérias de geografia que eu estudei na segunda e na terça. Mas é basicamente isso. Lá no meu Instagram eu tô mostrando tudo, tô explicando tudo. Todo dia eu mostro minha rotina, todo dia eu coloco foto dessas fichinhas aqui nos stories pra vocês tirarem print, estudar, revisar com elas. Então me segue lá no Instagram, porque lá eu tô postando tudo mesmo. Então eu vou fazer um vídeo lá por fevereiro, março, só sobre esse caderno. Ele vai estar mais cheio, eu também vou fazer outras páginas pra mostrar pra vocês como eu vou estar me organizando somente com os estudos. Então é isso, agora eu vou estudar, porque eu já me atrasei hoje, acordei meio tarde. Mas é isso, bora estudar. E como eu vou me preparar na semana de exatas, eu vou falar agora. Eu basicamente vou ficar fazendo questões e para biologia e química eu vou rever todos os flashcards que eu já fiz esse ano e dar uma lida em alguns resumos. E assim, gente, na semana da prova, assim, do primeiro ou do segundo dia, a gente tem que focar nas matérias que mais caem. Não dá pra revisar tudo. Então, assim, de biologia, foca em ecologia, que é a matéria que mais cai. Então, tipo assim, faz questões, sei lá, 20 questões de ecologia por dia, porque, assim, é a matéria que mais cai mesmo. Então, é só você pesquisar lá. Conteúdos que mais caem no Enem. Aparece. Em cada matéria, né? Daí para matemática, por exemplo, matemática básica, porcentagem, razão e proporção, juros, essas coisas, química básica também, gente, assim, o Enem, os conteúdos que mais caem, assim, no Enem não são conteúdos muito aprofundados, são conteúdos mais básicos, mas você tem que conhecer como que ele aborda esses conteúdos, que é de uma maneira bem diferente, bem cara de Enem, assim. E como tu descobre? Exatamente, fazendo provas antigas. Então, o meu foco, assim, e o que tem que ser o seu foco também, é estar resolvendo mais questões nessa última semana, na semana de exatas, dos conteúdos que mais caem de cada matéria. Então, eu vou estar fazendo questões de matemática todos os dias, de biologia, de química também, e vou estar revendo alguns flashcards para eu conseguir lembrar alguns conceitos básicos das matérias que mais caem, as matérias que são mais recorrentes. E vai ser basicamente isso, gente. Não tem segredo, assim, sabe? É só fazer questão mesmo. Inclusive, agora eu vou falar no finalzinho do vídeo a plataforma de estudos que eu uso, né? Pra quem quiser saber, pra quem quiser assinar. Que a Sala do Saber, ela é muito boa. Ela tem um plano de super intensivo que dá pra você estudar todos os conteúdos de Enem. Revisar, né? Todos os conteúdos de Enem e vestibulares em 3 meses. E é, assim, muito completa, apesar de ser de revisão. E também tem apostila, 30 exercícios na apostila, mais 10 exercícios depois de cada videoaula. Correção de questão em vídeo, tem correção de redação. Então, assim, é muito bom e tá me ajudando muito pra fazer essas revisões, porque eu vejo essas aulas mais rapidinhas. E é basicamente isso, gente, assim, foquem nas questões de conteúdos que mais caem e não queiram, tipo assim, ai meu Deus, cai muito porcentagem no Enem, só que eu não estudei nada de porcentagem, eu não sei nada, e eu tenho que aprender em uma semana. E assim, talvez você não consiga. Eu dei um exemplo de porcentagem, mas pode ser qualquer coisa. Então, assim, revisa os conteúdos que você já estudou, que você já tem uma noção básica, uma noção média, ou que você é bom.
e os conteúdos que mais caem. Não adianta você querer estudar log na semana do Enem, você querer aprender um conteúdo totalmente novo, porque não vai dar certo. Mas enfim, gente, o vídeo é basicamente esse. Espero que as minhas experiências deem alguma luz para vocês e te ajudem. Um beijo e até o próximo vídeo.